Cavaleiros, esses são os 5 carros que, se não tivessem sido lançados, iriam transformar a indústria num lixo escuro e fedido. 5 carros que foram importantes para repensar o conceito de carro, certo? Seja na questão do design, seja na questão da construção do carro, né? Dessa parte do conceito, aonde botar o motor, potência, como é que a suspensão deve funcionar. São esses carros que revolucionaram tudo isso. E se não fossem eles, o cenário automotivo ia ser escuro, fedido e sem graça, e feio, e põe mais um adjetivo negativo aí, porque, sério, esses caras são muito importantes. Então vamos já pro primeiro. Então imagina que você está em 1955 e a maioria dos carros que eram vendidos naquela época eram basicamente resquícios da Segunda Guerra, né, que se locomoviam como se fosse uma espécie de trator alcoolizado, né? Todo mundo tinha muita cara, muito igual, o mesmo para-choque, o mesmo projeto de suspensão, a mesma configuração de carroceria, né? E aí, de repente, lá em 1955, na França, lança o Citroën DS. De repente, nas ruas de Paris, passa a circular uma espécie de disco voador que parece flutuar num colchão magnético, que na verdade ele era hidráulico, né? E ali a Citroën criou diversas inovações na construção do carro que são inovadoras até hoje em dia, né? Como, por exemplo, aonde eles posicionaram um motor de tração dianteira com o câmbio na dianteira, como também todo o complexo sistema hidráulico desse carro que fazia caixa de direção, assistência de frenagem, assistência de embreagem e principalmente o sistema de suspensão hidráulica, que era tão avançado e tão dinamicamente único até hoje, né? Fez com que o DS tivesse um comportamento alienígena para aquela época e, portanto, disco voador, certo? Para quem não sabe, esse carro podia andar com 3 rodas apenas. Se você tivesse um step furado, bastasse ir naquela roda que estava furado e levantar e desligar a pressão hidráulica daquela mola hidráulica, né, que levantava o carro, e aí a roda recolhia e as outras 3 compensavam. E você continuava a circular com esse carro. Esse carro também permitia, por exemplo, você passar por ruas extremamente esburacadas e o carro parecia flutuar, né, entre todas as suas depressões que tinham ali no asfalto, e esse tipo de comportamento a gente só foi ver depois algo parecido ali na década de 90. Isso aqui é 1955, né? E depois só pensar também no próprio design do carro, né? Linhas extremamente fluidas, elegantes, de certa forma até simplificadas, né? Com uma espécie de prelúdio do iPhone, por que não? Lá em 1955, né? E aqueles faróis que quando você virava o volante, o farol também, farol direcionável, assim, era um carro que estava muito à frente do seu tempo e, lógico, eu não estou aqui questionando todos os percalços e as dificuldades que a Citroën enfrentou no desenvolvimento desse carro, mas ele é muito importante. Por exemplo, eles tiveram muito problema com o motor, né? Eles não acertaram o motor, o carro extremamente fraco com motor 4 cilindros. Depois eles foram para Maserati, pegaram o motor V6, botaram lá era assim, era na parte da frente era a transmissão que empurrava as rodas, depois vinha um motor e aí vinha a cabine, assim, do tipo, é uma tração dianteira com transmissão frontal, não é motor frontal. Uma bagunça, né? Mas assim, pela ousadia, pela sofisticação tipicamente francesa, o Citroën DS está aqui na nossa primeira lista. E eu acho que nós temos conteúdo desse carro aqui no canal, no Clube de Membros. Eu acho. Se você é inscrito, dá uma olhada lá, porque eu acho que já saiu. É um vídeo bem antigo. Nós temos um cliente que tem um aqui, que faz uma manutenção. A gente estava restaurando o funcionamento do motor, tudo. Acho que está tudo nesse vídeo, hein? Eu explico melhor sobre esse carro lá. Se você se inscrever aí no Clube de Membros agora, provavelmente já está no ar. Então, no final, o DS, devido a todas as suas inovadoras tecnologias de ponta, que quebravam também, né, como uma boa tecnologia de ponta, foi um expoente. Parecia uma espécie de alienígena circulando lá nas ruas da Europa. Certo?
Mas bora pro próximo, que a gente só tá começando. Cavaleiros, o próximo carro redefiniu e carimbou a melhor posição possível para você botar o motor em qualquer carro que você fosse desenhar, certo? Até então, até o lançamento desse carro, existiram algumas experiências que surgiram antes, né, de posicionar o motor na parte ali atrás do ocupante traseiro e antes das rodas traseiras, mas nenhum foi muito bem sucedido como a Lamborghini Miura, certo? Aqui o Lamborghini já tinha começado a sua empreita em lançar carros para competir contra o Enzo Ferrari, lá com as suas Ferraris, né, que tinha uma embreagem muito ruim, mas a Miura, na verdade, foge um pouco da linha que o próprio Lamborghini tinha, né, de conceito do que ele queria que o carro fosse. Lamborghini Miura, na verdade, sai dessa questão do GT de luxo e entra no ar de esportividade. Foi graças a engenheiros recém-formados ali na Itália, um deles, Marcello Gandini, que eles resolveram pedir uma espécie de licença. Na verdade, eles não avisaram, né, o Lamborghini que eles iam fazer esse carro, mas eles estavam pensando assim mais para frente. E se a gente utilizasse alguns conceitos da indústria aeronáutica e a gente trazer para um carro, fazer ele com que ele seja extremamente equilibrado e leve, né? E vamos repensar, não vamos botar mais um motor lá na dianteira que nem a gente estava copiando o que a Ferrari fazia com seus V12. Vamos botar um motor mais próximo do centro do carro para ele ter um comportamento de pêndulo menor. Vamos construir todo o carro também ao redor desse motor com algumas barras para trazer um alívio de peso e por fim vamos gastar tempo, vamos tomar bastante vinho e passear bastante barco com as ragazzas lá no mar para a gente ganhar aquela inspiração passional e delas sair uma das silhuetas mais belas e sensuais da história automotiva que provavelmente o Gandini, né, depois de muita inspiração, conseguiu produzir aí, certo? Dá uma olhada pro carro. Na verdade, essa eu ainda acho que é a Lamborghini mais bela de todas. 1966 foi quando esses engenheiros criaram esse carro. Na verdade, no início ele era apenas um esqueleto. Ali, falando de carro, com aquele motor central traseiro V12, né? Com aquela excelente plataforma para uma bela aerodinâmica, com a suspensão duplo A, né? A gente tinha um carro de corrida, mas muito potente, né? O peso-potência desse carro para essa época era excepcional. E de fato o desempenho do carro era excepcional. Enfim, cavaleiros, no final a Miura não foi o primeiro carro com motor central traseiro, mas foi a partir da Miura que todos os outros fabricantes olharam, né, para esse conceito e viram, poxa, realmente esse é o jeito certo da gente construir um carro super esportivo, né? Tá aí, toma. E depois ainda assim, podia ser feio pra burro, né? Mas não, é a Lamborghini mais bela de todas, assim, pra carimbar. Parabéns, Marcello, nada mal. Qual que é o próximo? Ixi, pra esse aqui eu vou ter que falar de pé, porque as pessoas não vão me levar a sério. Você vai entender. Antes da gente falar pro próximo, cavaleiro, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, porque isso daqui, ele é coisa séria. Quer ver, ó? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, essa daqui, ó, é a ressonância magnética da minha lombar. E eu tenho os 3 últimos discos estourados. E uma vez um médico veio e falou assim, que eu tava travado, ele veio e falou assim pra mim, Guilherme, você vai ter que operar. E eu sou teimoso. Eu falei, não vou operar, eu vou tentar recuperar. E aí o que eu fiz? Eu mudei a minha maneira de trabalhar, certo? Além de fazer exercício, eu trouxe funções novas, assim como esses carros estão trazendo aqui para o mercado, para o meu cockpit, para o meu dia a dia aqui de trabalho, certo? Isso graças a Geniodesk, cavaleiros. Eu posso alterar minha posição de trabalho e aí assim eu consigo intercalar entre ficar sentado e de pé para aliviar a minha posição ergonômica. E isso graças a essa função aqui da Geniodesk. Você pode comprar a sua aqui com o desconto que eu vou deixar na tela. Você pode dar de presente para os teus familiares que também sofrem de problemas posturais. E também considere dar uma olhada na Ergochair Ultra Comfort. Você também pode comprar com desconto lá. E essa daqui é uma mesa e uma cadeira para a vida. É um investimento, cavalheiros. E você pode comprar aí os produtos da Geniodesk com o cupom Nada Mal aqui
do canal. Certo? Indo para a próxima etapa, nós vamos falar sobre o icônico Porsche 911. Então, se você já acompanha aqui o canal, você provavelmente já deve ter esbarrado nesse vídeo do Tatra que eu mostrei aqui, e eu conto a história do engenheiro Hans Ledvinka, que lá na Tchecoslováquia foi precursor, né, e concebidor do automóvel popular, né, do qual o Ferdinand Porsche vai lá e copia o projeto e lança o Volkswagen Type 1, certo? O famoso Fusca, para quem não conhece. E é inegável que o 911 no pós-guerra nasce inspirado desse primeiro projeto que o Ferdinand Porsche copiou do Hans Ledvinka, certo? E as formas do 911, a silhueta do 911 é de um carro da década do Art Deco, lá de 1930. Certo? E essa forma, ela foi tão icônica e tão bela e tão eterna que o carro já está na sua, oitava geração, com a mesma face. Até hoje, muita gente talvez não sabe, mas eu toda vez que olho para o 911, eu olho para um Tatra. Mas do que o 911 foi de transformador, de quebra de paradigmas, de revolucionário na indústria automotiva? Ele foi revolucionário na teimosia, porque até hoje o motor está posicionado na mesma posição que aquele carro popular, barato para ser produzido, né, e de certa forma acessível, que foi o Tatra 97. E lá eles botaram o motor na traseira, porque ali o carro ficaria mais simples na sua concepção, na sua construção. E o 911 carrega essa espécie de espinha dorsal até hoje. A questão é que essa espinha dorsal também tem uma influência direta no comportamento dinâmico desse carro. Em outras palavras, de como ele faz a curva, por exemplo, de como ele entrega potência no chão, certo? E o fato de você ainda posicionar o motor lá atrás acaba criando uma espécie de efeito pêndulo do carro. E foi essa, talvez, deficiência de conceito ou desequilíbrio no conceito original, que era de um carro barato para ser produzido e não dinamicamente excepcional, né, que os engenheiros da Porsche tiveram que contornar durante todas essas gerações para fazer o carro ter um comportamento dinâmico digno de um esportivo, para bater outros concorrentes aí do mesmo segmento, né? E aí vocês vão falar, olha lá o Guilherme falando mal de Porsche de novo. Quer saber? Olha só, quer saber o nome da plataforma? Quer ver que até os próprios engenheiros da Porsche admitem isso? Aqui, ó, 992 Porsche. Vamos lá. Oitava geração, tava certo. Eu sempre troco os números, isso aí é um sintoma de velhice já, meu. O nome da plataforma do 911 tem o nome de traseiro central, certo? Então o que aconteceu com a época? Eles começaram a empurrar o motor para lá para frente, para o meio do carro, né? Que estava lá localizado na parte traseira. Então, toma aí, ó, não fui eu que chamei o carro. Os caras que chamaram aí, o Volkswagen, inclusive. Não sou nem eu. Né? Compartilhado, lógico, com o 718. Certo, cavalheiros? E o 911 é isso, ele é uma revolução, porque ele é um carro que está na sua oitava geração, atravessou séculos e até hoje ele é uma referência em termos de ousadia de engenharia, em termos de teimosia na engenharia, né? E em termos de capacidade. Né? O 911 anda na frente de muito supercarro e mesmo assim tem ainda a mesma cara do Fusca, que é belíssima. Vocês acham que eu não gosto de Fusca também? Outro problema que vocês têm quando vocês veem esses vídeos. Vocês acham, tá falando mal. Não, eu tô elogiando, mas é um Fusca. Então no final o 911 é essa prova viva de que se você acertar no design exterior, você pode errar no design do conceito do carro, atravessar oitavas gerações e tá tudo certo, o negócio continua. Beleza? Beleza. Próximo. O próximo tá no coração de todo mundo. Eu não conheço um cara que não gosta de carro que não conhece carro. É tipo o Ronaldinho dos carros. Entendeu? Ou Pelé. Não, Pelé, né? Pelé dos carros. Em penúltimo lugar aqui dessa lista, nós temos a icônica Ferrari F40, cavalheiros. No final da vida do seu criador, do Enzo Ferrari, talvez a Ferrari mais importante da história estava saindo lá
da fábrica de Maranello numa configuração que ninguém estava esperando. E esse carro inaugura um segmento que foi referência, que atravessou aí 3, 4 décadas do que um carro poderia ser. E o mais incrível é que esse carro, na verdade, era o oposto do que todo mundo estava esperando lá, né? Nessa época estava todo mundo querendo luxo, sofisticação, né? Engenharia hiperdimensionada, e o Enzo não, fala, olha, vamos fazer um carro de números, um carro de corrida, mas que tenha a nossa alma. E de fato, eles pegaram um carro de corrida, uma carroceria muito parecida com a da Miura, inclusive na sua concepção, na sua construção, né? Mas lógico, com o motor posicionado no sentido correto. Eles botaram aquele V8 que eles já tinham feito algum tipo de ensaio lá na 288 e criaram o segmento de hipercarros ou de carros flagship, os carros porta-bandeira, a nave-mãe das montadoras que depois da F40 todas queriam criar algo parecido, certo? E aqui o Enzo fez na sua essência, além dessa carroceria de carro de corrida mesmo, o carro não tinha nada, não tinha nenhum luxo, nenhum acabamento, não tinha couro, né? Era tudo de fibra, tudo exposto, simplesmente porque se tratava de tocada, de testosterona, meu amigo. Não é que eu tenho uma luvinha de couro, não, meu amigo. Você vai ralar o volante, a mão no volante, naquela textura extremamente desconfortável do volante da F40. Porque aquele era um carro de corrida, meu irmão. Só que andava nas ruas, entende? E aí esse carro poderia também ser uma bosta, feio pra caralho, porque geralmente os carros de corrida são assim, né? Mas não, senhores, a Pininfarina desenha talvez a silhueta mais icônica de todas. Todos os ângulos desse carro que você vai olhar, ele é belíssimo, ele é eterno e define uma marca, define uma época, define um segmento que nasce depois junto, né, com esse carro. Ele é o abre-alas de todos os abre-alas, entende? E se você quiser ver vídeo desse carro aqui no canal, você também se inscreve aqui no grupo de membros, porque tem a minha visita lá no Museu da Ferrari e eu mostro para vocês o motor da F40 e eu termino lá ao lado de uma F40. Certo? Carro raiz, meu irmão, carro com alma, entende? Então é isso, senhores, Ferrari F40, lá nos anos 80, enquanto o mercado queria dar para os super ricos muito luxo e velocidade, o Enzo só queria te dar medo, né? E criou esse ícone, certo? O próximo carro, aqui a galera vai me crucificar agora, mas eu tenho que falar disso. Aqui, cavalheiros, estamos falando um carro que realmente, toda essa questão que eu mostrei para vocês de como construir o carro, aonde botar o motor, se era chassi treliçado, se a suspensão era hidráulica, se o pêndulo que o carro fazia, a relação peso e potência, tudo isso não importa mais. Porque esse carro ele meio que resolve ou elimina essas decisões de projeto e de concepção de um carro, né, com um motor a combustão, né? Esse carro, ao mesmo tempo que ele elimina todas essas necessidades, ele acaba sendo um carro extremamente elegante, extremamente simples e de certa forma silencioso, né? Talvez o carro que transformou, né, e mudou os paradigmas do mercado agora no início desse século foi o Tesla Model S. Pronto, os caras vão se desinscrever agora do canal. Foda-se. Aqui é carro também, certo? Não estávamos falando mais de motor V8, a gente estava falando de um pack de baterias extremamente pesado, mas de tecnologias que a gente nunca tinha sonhado como uma questão de mobilidade e abre um novo caminho, assim como o próprio iPhone transforma o celular, que era um equipamento de comunicação, em um equipamento que concentra em si mesmo outras funções que vão utilizar a comunicação
para funcionar, como por exemplo alimentação, como por exemplo mapas, né? Como por exemplo, sei lá, para você ver aí. O Tesla Model S também revoluciona, né? Com coisas como direção semi-autônoma ou conceitos de direção semi-autônoma e conceitos de mobilidade com 1000 kgf de torque e um 0 a 100 que nenhum carro dessa lista vai chegar, né? Nem Lamborghini Revuelto nova, que seria a evolução lá da Miura hoje com powertrain híbrido, consegue fazer o que o Plaid faz quando o assunto é aceleração em linha reta. Os números estão aí e são inegáveis, né? E convenhamos, o carro pesa 2 toneladas, que nem você já sabe, né? E é inegável o que a Tesla construiu nesse ponto, certo? Lógico que a gente está falando aqui de um segmento de proprietários automotivos cujas prioridades, os desejos e as vontades são diferentes de quem compra uma Miura ou de quem olha para carro velho e fica lá, né, puxando pétalas. Bem me quer, mal me quer. Não, dono de Tesla tá preocupado com outras coisas, entendeu? Vamos, por exemplo, mostrar para os amigos o quanto faz de 0 a 100, mostrar lá que o carro tem uma tela do Star Wars, né, de quando você acelera. E também tem aquela questão de ele falar que, nossa, como ele se desloca e os golfinhos não estão morrendo na Antártida, né? Não tem golfinho, não. Tem golfinho na Antártida? Tem orca, né? Não tem porque a gente vai ligar o Mavecão amanhã. Vai morrer tudo. E também tem assim a ousadia que a Tesla fez na questão de direção autônoma e desenvolvimento de algoritmo, né? A Tesla foi a primeira a criar ou a lançar no mercado algo muito próximo do conceito de uma direção semi-autônoma, que até então vinha sendo desenvolvida com certas barreiras de proteção, né? Que utilizavam lasers, sensores de distância sonares e câmeras para fazer um cálculo num algoritmo, num cérebro central, para fazer o carro dirigir sozinho, né? E todos esses em fases de conceito e de protótipo. A Tesla resolveu tirar o laser, tirar o sonar, lança só a câmera e vamos deixar o negócio andar sozinho, né? E de certa forma eles foram um pouco bem sucedidos nisso, mas agora a gente está começando a ver alguns acidentes e tal, que o modelo do algoritmo que eles desenvolveram não é assim tão capaz de reduzir esses acidentes, né? E agora a gente vê essa mudança da indústria. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Tesla, ela por acaso, ela lançou um carro e ela começou como uma indústria de carro, mas hoje ela é muito mais do que isso. Ela é uma empresa de automação e de coisas que estão muito além de um conceito de 4 rodas. E na verdade até a divisão de carro deles, de acordo com o que eu li aí nas últimas notícias, não vai muito bem assim. E aí eles agora estão começando a investir em robôs, né, em outros tipos de automação que não estão em cima de 4 rodas, e sim de dois pistões hidráulicos, né, que andam, etc. E esse é o caminho que o próprio Elon Musk está seguindo, né? Porque talvez, assim, do cenário econômico e geopolítico, os Teslas não estão, assim, fechando a conta. Os carros. E agora tem robotáxi, entende? Mas é inegável que o Tesla cria isso, e junto desse powertrain e de conceito de carro tem também a questão do design, né? Que eles, de certa forma, não precisavam seguir essa linha que a gente tinha dos 3 volumes, onde o primeiro volume era o motor, o segundo volume era o local dos passageiros e o terceiro era o porta-malas. Eles ainda fazem esse tipo de homenagem, né? Porque talvez o objetivo fosse vender carro na Europa, nos Estados Unidos, e todo mundo está acostumado a ver carro dessa maneira, né? Eles podiam criar o Tesla que fosse que nem um iPhone, né? O Cybertruck é isso. O Cybertruck quebra com essas linhas, e no Model S, né, que eu acho que é a união aqui do suprassumo da Tesla em um único carro, eu acho que é esse carro que quebrou muitos paradigmas e por isso ele está no final dessa lista. Você pode não gostar dele, mas você não pode negar de que isso foi uma experiência ousada, certo? E o mundo precisa disso, ousadia, certo? O herói ele morre com 30 anos.
Ele não vai até os 60. 60 foi o 911, né? O Model S a gente não sabe. O que na segunda geração tem tempo ainda para se provar, meu amigo. E geralmente os mais ousados criam novas tendências, mas também a chance dessa tendência morrer rápida, ela é parte da ousadia, né? Assim como você já acompanha aqui no canal, eu tô começando a viajar agora. E no final, cavaleiros, esse canal aqui fala sobre carro. Não interessa o formato, a configuração, a beleza, se ele é feio, se ele é inovador. Interessa que a gente é um bando de maluco que gosta dessas coisas aí com 4 rodas e consome isso todo dia, né? E é isso, eu acho, né? Lembrando que a gente está fazendo algumas mudanças aqui no canal, como vocês já perceberam. Os vídeos técnicos que eu posto há mais de 4 anos aqui no YouTube também continuam, certo? Um por semana. Faz anos que eu faço esses vídeos técnicos, um por semana. E eles, em vez de sair agora na quarta, eles vão sair na quinta, certo? Esse vídeo, esse formato novo que eu já venho gravando alguns vídeos aqui de lista, eles estão saindo na terça e no domingo nós temos lá as entrevistas no Talkzan, né? A gente traz gente aí da indústria que gosta de carro para falar de carro, certo? Então vocês estão vendo várias mudanças que a gente está fazendo aí no canal. Esperem novidades aí até pro próximo, do início do ano. Vamos soltar muita coisa ainda aí, certo? Então assim, não gosto mais de vídeo de lista, eu preferi os vídeos antigos do canal. Faz 4 anos que tem um por semana de vídeos técnicos, tá bom? Eles só estão agora na quinta-feira. Cupom de desconto para comprar o Gênio 10, dá de presente pro teu pai, pô. Tá aí com as costas, aí ó, eu já tô com 40, o bagulho já tá ruim, imagina como é que tá a coluna do teu pai. Aí você vai lá, dá uma cadeira, dá uma mesa para ele levantar, para ele trabalhar, certo? A gente tem as bancadas aqui, pô, trabalhar de pé é muito melhor. Você vai operar aqui, vai desmontar o mouse do que sentado, por exemplo, né? Ou um pistão hidráulico de uma SLK. Essa aqui é do Igor. De uma SLK, né? Muito mais fácil trabalhar de pé. E depois, ó, eu volto para ficar sentado e construir o roteiro para o próximo vídeo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.